Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Se você ainda não me conhece, eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de prata e ouro e te ensino a faturar R$ 5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 4 principais bancadas da sua oficina para você faturar fazendo joias. Isso mesmo, vou falar sobre as bancadas da oficina. Geralmente ninguém dá muita importância para isso, a gente quase não vê aí ninguém falando isso na internet, né? Tem muitas pessoas que postam conteúdos, assim como eu também posto, e às vezes deixa de lado as bancadas. E as pessoas que querem começar na ourivesaria não sabem nem por onde se passa isso, né? Onde é que vai colocar determinado tipo de ferramenta, para que serve cada tipo de bancada. Então na hora que você vai realizar os seus sonhos fazendo joias, é nestas bancadas que seu sonho vai se materializar. É ali que você vai colocar em prática o que você aprendeu e você vai começar então por elas a fazer as joias. Então, para você que vai montar a sua oficina, esse vídeo é crucial, é essencial para você fazer da maneira certa, separar as bancadas de forma correta. Para quê? Para você otimizar o seu espaço, fazer as bancadas de um jeito que elas fiquem mais funcionais e até economizar dinheiro e até aumentar o seu faturamento. E eu vou te mostrar por que apenas com essas bancadas que eu vou te explicar, você consegue aí tá aumentando então o seu faturamento. Então com essas bancadas é que vão ser os seus primeiros passos. Mas antes mesmo de você colocar a mão na massa e colocar para montar aí essas bancadas, é preciso que você já tenha um conhecimento prévio sobre ourivesaria. É como eu sempre digo, antes de você comprar qualquer ferramenta, procure os conhecimentos das técnicas, porque senão você vai fazer um monte de bancada e depois não vai saber o que vai colocar em cada bancada dessa e como é que vai ser o funcionamento ideal de cada bancada. Então, para montar uma oficina de joias, apesar de parecer complexo, né, para quem geralmente nunca entrou numa oficina de joias, parece, nossa, que complicado, como é que eu vou fazer para montar uma oficina de joias sendo que eu nunca entrei? Apesar de parecer complexo, você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil e com baixo investimento, né? Então vamos lá. Para você montar a sua oficina, você vai precisar de 4 bancadas principais, então. Então eu vou começar falando de acordo com o processo de fabricação da joia também. Eu vou nessa ordem. Como você vai fazer qualquer joia, tem uma ordem, né? Tem ali os processos que são repetitivos, então eu vou seguindo essa ordem. Então a primeira coisa que você vai fazer quando vai fazer uma joia, o que é? Vai fundir os metais, né? Vai preparar os metais ali para estar fazendo os fios. Então eu vou começar pela bancada de fundição. Quando eu digo bancada, é uma mesa. Bancada ou mesa, ou às vezes algumas pessoas usam outras palavras. Mas vamos usar aqui como bancada, tá? Então vou separar isso aqui em 4 bancadas. A primeira vai ser então a bancada de fundição. O que acontece nessa bancada de fundição? É onde começa a ser produzida a joia. É onde a joia começa a tomar vida, né? Você pegou lá uma encomenda de uma aliança para fazer, de um anel para fazer, de um brinco para fazer, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro processo, então, é ligar esses metais. E para ligar esses metais, você vai fundir esses metais. Então, nessa bancada, é que você vai pegar o metal bruto e transformar ele em lingote, né? E aí, às vezes, a pessoa vai me perguntar, Ailton, mas para que eu vou ter uma mesa separada só para fazer lingote? Eu não posso fazer isso direto lá na minha bancada, né? Na bancada do ourives, não? Olha, não é conveniente. Por quê? Porque quando você está fazendo um processo de fundição, muitas vezes, você vai dar o fogo ali no cadinho, né? Vai dar um fogo no cadinho, e às vezes você precisa de colocar esse fogo um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, e às vezes, se tiver alguma coisa mais próximo, ou um papel, ou algum pacotinho de serviço de algum cliente, ou o chicote de algum motor, se você for fazer isso na bancada, o que vai acontecer é que você vai acabar queimando alguma coisa ali em cima que está nessa bancada e vai estragar a ferramenta, vai estragar os pacotinhos de serviço. Pode acontecer até de fundir uma peça que está lá solta lá em cima da sua banca. Então, você tem que ter uma mesa preparada para isso, uma mesa separada
para fazer esse tipo de fundição. Mas tem que ser uma mesa super especial? Não, você pode até adaptar uma mesinha que você tem aí na sua casa. Ou até mesmo você pode fazer tipo prateleira. Não tem que ser uma mesa com 4 pés, com aquele negócio todo. Você pode fazer até com mão francesa, colocando ali uma tábua, né, que vai servir ali então para você estar fundindo as suas peças. E também o seguinte, você tem que ter muito cuidado com essa parte da fundição, porque ali você consegue estar economizando uma parte da grana. Lembra que eu te falei no começo do vídeo que você vai até aumentar o seu faturamento? Porque no momento da fundição, sai ali algumas fuligens de metal. Algumas partezinhas de metal vão caindo para cima dessa mesa. E aí é essencial você limpar essa mesa periodicamente. Porque esses resíduos que vão cair em cima dessa mesa, se for resíduos que não dá para... cai um pedacinho de ouro que dá para ver a olho nu, beleza, você vai lá e pega. Mas muitas vezes não dá para ver a olho nu. Então, esse resíduo que está em cima dessa bancada de fundição, é bom você ter muito cuidado com ele. Colocar ele no lixo bom, porque ele vai ser reutilizável depois e vai servir de faturamento para você quando você mandar apurar o seu lixo. E quais que são então as medidas ideais para uma mesa de fundição, para uma bancada de fundição? A medida ideal é o seguinte, é uma bancada onde você vai trabalhar em pé. Tu não pode trabalhar sentado igual eu trabalho em minha banca? Não, na hora da fundição você precisa de um pouco mais de mobilidade. Você precisa, às vezes, arredar um pouco para trás, ir um pouco para frente. E se for sentado, a sua mobilidade vai ficar um pouco aí dificultada. Então, é uma mesa que você tem que trabalhar em pé. Por isso, você precisa de uma altura um pouco maior. Então, uma bancada aí de 1 metro de altura, mais ou menos, vai dar para você trabalhar em pé tranquilamente, sem ficar debruçado em cima da mesa, né? Ou sem precisar ficar na ponta dos pés para ver o que está acontecendo lá dentro do cadinho. Então, 1 metro de altura é o ideal. Essas medidas, eu vou passar a medida de todas as bancadas, tá? As medidas são medidas aproximadas. Por quê? Você vai fazer também de acordo com o espaço que você tem aí. Se você tem um espaço maior, utilize uma bancada maior, que fica melhor para trabalhar, sem ter muitas ferramentas ali acumuladas, né? Agora, se você tem um espaço reduzido, você pode também reduzir aqui esses tamanhos. Então, eu vou estar passando a medida de todas as bancadas, são medidas aproximadas às que eu uso aqui na minha oficina e funciona muito bem. Então, a bancada de fundição, o ideal é que ela tenha pelo menos, mais ou menos aí, 1 metro de altura. Eu sou muito alto, cara, eu tenho 2 metros de altura. Põe ela um pouquinho então mais alta, coloca ela aí com 1,20 m mais ou menos, 1,30 m, não tem problema. Agora, para quem tem a estatura mediana, 1 metro tá de boa. E a de largura, então 1 metro de altura, né? Se você for colocar, vou colocar só uma mão francesa com uma tábua para fazer tipo uma mesa sendo uma prateleira, coloca também de 1 metro de altura. E de largura, né? Largura aqui, o comprimento disso aí, né? Você pode usar aí, eu utilizo aqui uma tábua de 70 centímetros de largura, tá? Não tem que ser uma mesa muito reforçada, não tem que ser uma bancada muito reforçada, porque ali não vai muito peso em cima. Então, você vai estar utilizando materiais ali leves. Então, não tem que ser uma mesa super reforçada. Eu vou mandar fazer lá no marceneiro com tudo muito reforçado. Não tem necessidade, tá? Você pode estar fazendo, como eu disse, uma prateleira. Você pode estar fazendo aí uma estrutura de metalon, inclusive a que eu uso aqui é feita em metalon com a tábua por cima, né? Então, você pode fazer de vários materiais. Pode fazer de ferro, aí vai de cada um. Então, ela é 1 metro de altura, 70 centímetros de largura é o suficiente e 50 centímetros de profundidade, né? Profundidade. Por quê? Para quê? Para caber ali direitinho o porta-cadinho, para você trabalhar ali tranquilamente. Então, essas são medidas aproximadas. Como eu disse, ela tem que ser um pouquinho mais alta, né? Porque você vai trabalhar em pé. E trabalhando em pé ali, como eu disse, você vai ter maior mobilidade, você vai conseguir manusear tudo que vai em cima dessa mesa muito mais fácil e vai ter uma produtividade muito maior. E quais os materiais, então, que você vai utilizar nessa mesa de fundição, nessa bancada de fundição? Bom, ali então vamos colocar como se fosse uma estação de fundição, né? Eu tenho que colocar um exaustor porque vai dar muita fumaça. Não, não tem necessidade. A não ser que você queira. Eu quero colocar um sistema de exaustão. Beleza, tá com grana, vai lá e investe, tranquilo. Mas não tem necessidade de colocar exaustão. Tá? É o que a gente trabalha
não dá tanta fumaça assim, não dá tanta fuligem assim, como algumas pessoas pensam que dão. Então, nessa bancada você vai então utilizar um maçarico de oxigênio ou um maçarico Orca, né? Você vai estar utilizando então um porta-cadinhos, que é um instrumento para você colocar ali o cadinho onde vai ser depositado o metal. Você vai estar utilizando cadinhos, e é essencial que você tenha um cadinho separado para cada tipo de metal. Tá? Então, se você vai trabalhar com ouro e com prata, utilize lá um cadinho para ouro, um cadinho para prata. Você vai trabalhar com ouro 18, vai trabalhar com ouro 14 e vai trabalhar com prata. Um cadinho para cada metal, para cada teor de metal, inclusive. Por que isso? Porque se você fundir no mesmo cadinho, prata e ouro, por exemplo, com certeza uma hora você vai estar contaminando esses metais. Porque por mais que você vai fazer a fundição ali bem caprichado, bem tranquilo, bem calmo, né, bem zeloso, algumas partículas de outro metal ainda vão ficar ali de resíduos naquele cadinho. E aí, por exemplo, você acabou de fundir prata e logo depois quer fazer um lingote de ouro, tem que trocar o cadinho, tem que ser um cadinho separado. Porque nessa fundição que você fez de prata primeiro, com certeza vão sobrar alguns resíduos. Tem resíduos que sobram lá que às vezes nem são vistos a olho nu. Tá? Então é bom você ter um cadinho para cada um. E você tem que preparar também o cadinho antes de começar a fundir. Esses cadinhos eles têm que ser preparados. Ou seja, você vai colocando, antes de fazer a primeira fundição, você vai derramar uma quantidade boa de bórax, né, que é um sal que a gente usa para fundir. Tem aí nas fornituras, você encontra facilmente. Então você vai derramar uma quantidade boa de bórax nesse cadinho e vai aquecer até vitrificar esse cadinho. Isso vai servir para quê? Vai proteger o cadinho, né, do calor, vai proteger o cadinho do metal. O metal não vai agarrar no fundo do cadinho. Se você não fizer isso, provavelmente o metal vai ficar agarrando no fundo do cadinho. Né? Então você tem que vitrificar esse cadinho. É um processo simples, você vai fazer apenas na primeira vez que for fundir. Então, maçarico, o porta-cadinho, cadinho, bórax, né? Que eu já até falei, citei o bórax aí, mas é bom que você tenha aí já nessa mesa de preparo, não deixe no outro ambiente, senão quando você começar a fundir, tem que buscar o bórax, tem que desligar o maçarico, começar tudo de novo. Então já deixa ali a mão, já deixa ali nessa bancada um potinho lá com o bórax para você estar colocando toda vez que for fundir. Você vai precisar também de rilheiras, né? Eu geralmente trabalho com dois tipos de rilheiras. Eu tenho uma rilheira mista, né, que ela tem a parte de chapa e a parte de fios, e tem uma rilheira de regulagem. O que é uma rilheira de regulagem? Né? Você consegue regular para ela fazer os lingotes em várias espessuras e em várias larguras. Mas a que eu mais utilizo aí o tempo todo é a rilheira mista, que de um lado ela é chapa, do outro lado ela tem para fios. Mas no mercado tem vários tipos de rilheira aí, você pode adquirir o que você achar melhor. Nessa bancada também tem uma coisa que é muito importante, que às vezes muita gente deixa de lado, que é um óculos de proteção. Para que vai usar óculos de proteção, Ailton? Se o cadinho está lá na frente, eu estou longe disso aí. O óculos de proteção na hora de fundir é aquele óculos mais escuro, que geralmente as pessoas usam para fazer soldas elétricas, né? Por quê? Porque quando você está fundindo e o metal fica ali incandescente, né? O metal fica ali em estado líquido mesmo, ele fica com um tom meio laranja muito forte. E às vezes quando você acaba de fundir e não está usando esse tipo de óculos, você depois nem consegue enxergar as coisas facilmente. Então é essencial que você tenha também aí já próximo aí nessa bancada ou na bancada, né, um óculos de proteção, aquele óculos preto que as pessoas usam geralmente para fazer soldas elétricas, né, para te proteger os olhos, não só de alguma fuligem, como também da claridade que dá quando você está fundindo. E onde vai ficar essa bancada? Qual que é o melhor local para estar ficando essa bancada dentro da sua oficina de joias? É ideal que ela fique próxima de uma área ventilada. Então, se você tem uma janela na sua oficina, deixa ali essa parte de fundição mais próximo da janela. Você falou que não precisava de colocar um exaustor, Ailton. Não precisa. Mas alguma fumacinha vai dar, né? Alguma fuligemzinha vai queimar. Quando você for fundir a limagem, por exemplo, dá uma pequena fumaça. Então é ideal que seja próximo ao local ventilado, para você não pestear a sua oficina toda de fumaça.
Então, escolha próximo. Ah, não tem janela na minha oficina. Então, põe mais próximo à porta, por exemplo. Mas é o ideal que uma oficina tenha uma janela para ter uma ventilação boa, né? Porque a gente trabalha com alguns gases também, com gás de cozinha, GLP, a gente trabalha com oxigênio, a gente trabalha com fogo, então a gente tem que queimar muitas peças. O ideal é que a oficina seja bem ventilada. Então essa bancada fica próximo de uma área que for mais ventilada, para facilitar então dessa pequena fumaça aí, sair do ambiente e não ficar aí então atrapalhando você o dia todo durante o seu processo de fabricação das suas joias. Então, é a primeira estação que a gente está passando, é a primeira bancada que a gente está passando, e você tem que ter ela separada da sua mesa. Como eu disse, senão você vai acabar sujando muito a sua mesa, você vai estar vai estar misturando muito as coisas ali. Então, deixa um cantinho separado. Ah, eu estou na minha oficina, não tem esse espaço todo para estar montando uma bancada dessa. Deixa pelo menos lá 50 centímetros que for, para você estar fazendo aí, então, essa parte de fundição, que é uma das partes mais importantes quando você está fazendo uma joia, porque é ali que a joia realmente começa a ser fabricada, né? É ali que você vai dar o primeiro passo com essa joia para você faturar com isso aí. Então, tenha um cantinho com cuidado, um cantinho bem especial para a parte de fundição, para você fazer lingotes perfeitos, né? E começar o próximo processo de uma forma já dinâmica e não ter problemas lá na frente, né? Então, ali nessa parte de fundição, você vai fazer os lingotes. E com os lingotes prontos, está na hora então de você ir para o próximo processo, né? Então, se é um próximo processo, tem uma próxima bancada. Mas antes de eu falar para a próxima bancada, né? Eu tenho uma pergunta para você. Você já se inscreveu no meu canal? Porque eu tenho um canal no YouTube com vídeos lá, todos relevantes, todos indicados para a área da ourivesaria. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, vai lá, se inscreve rapidinho, aciona o sininho, porque toda vez que a gente colocar aqui um vídeo novo no canal, você vai ser avisado, você vai lá e assiste o vídeo. E olha que são vídeos todos muito bem feitos, elaborados para a área da ourivesaria. E olha que na internet você não vai encontrar muitas informações para essa área. Então aproveita, se inscreva no canal. Também, já não esquece, já que está se inscrevendo, já deixa lá o seu like, já deixa lá o seu joinha, né? E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum outro amigo aí que está interessado na ourivesaria, ou que está começando a montar a oficina e está montando às vezes de maneira errada. Então compartilhe também, que é muito importante para o crescimento do canal. Bom, então, como eu estava dizendo, você já está com o lingote pronto, né? Já está na hora de partir para o próximo processo de fabricação da joia, para você agradar os seus clientes, encher os olhos dos seus clientes e faturar com essas joias. A próxima bancada, então, é a bancada de preparo, tá? É nesta bancada que você tem que ter o maior cuidado com os lingotes, né? É onde você vai trabalhar com as ferramentas mais pesadas. É onde, se no lingote a joia começou a ser feita, na mesa de preparo ela já vai começar a ser preparada para ir para a bancada. Então é ali que você vai fazer todo o processo de preparação dos fios, ou das lâminas, ou das chapas. Para quê? Para levar para a bancada do ourives e transformar esses fios então em joias, né? Para lá realmente a coisa acontecer e você poder faturar com as suas joias. E nessa bancada de preparo, você vai trabalhar então com as ferramentas mais pesadas. São ferramentas onde você vai ter que fazer um esforço maior, vai ter que dar umas pancadas às vezes maior. Lá que vai estar então o laminador, e nesse laminador a gente geralmente faz um pouquinho de força. Você tem que fazer força, para mim não vai dar porque eu não tenho força, eu sou fraco, eu não faço academia. Cara, não precisa de fazer muita força. Estou dizendo que o laminador é uma ferramenta pesada e às vezes você tem que fazer um pouquinho mais de força. Então, essa mesa ela pode ser de madeira, mas que seja de madeira um pouco mais reforçada. Vou fazer então tudo de compensado. Cara, não vai aguentar. Não vai aguentar o tranco, porque ali você tem que realmente, às vezes, dar umas pancadas mais fortes. Então tem que ser uma mesa um pouco mais bruta. Você pode fazer de madeira, você pode fazer de metalon, tá? Não tem problema, pode ser de metalon, mas tem que ser um perfil mais que aguente mais o tranco.
E pode fazer até de alvenaria, né? Você quer fazer uma mesinha lá de concreto, lá, de alvenaria, também dá, chama um pedreiro, ou você mesmo faz, se você tiver habilidade suficiente, e faz uma bancadazinha. Então, aí de concreto também funciona muito bem, já trabalhei numa bancada de concreto, é muito bom porque ela já fica direto na parede, né? Então não tem problema de dar pancada, de laminar, de puxar um fio, às vezes um pouco mais grosso e ter que fazer um pouco mais de força. Então tem que ser uma mesa mais robusta. Tem que ser uma mesa que de vez em quando ela vai ter que aguentar o tranco, então, né? Essa mesa tem algumas particularidades. Ela tem que ser presa na parede ou na parede e no chão. Ailton, mas para que vai prender uma parede, uma mesa, uma bancada na parede? Porque ali, e prender no chão às vezes também. A minha aqui, eu comecei prendendo ela na parede, a parede não aguentou, prendi os 4 pés no chão. Agora ficou bom. Por que você tem que prender essa mesa ou na parede, no chão, ou nos dois, né, para ficar melhor? Por isso que eu disse que uma bancada de alvenaria é bom, porque ela já fica direto na parede, né? E por que tem que ser fixa essa mesa? Porque no ato de puxar os fios, né, a gente coloca lá a fieira na amostra e puxa o fio. Para essa mesa não vir junto. Porque eu já trabalhei num lugar que a mesa não era fixa. Eu falava, eu era funcionário ainda, falava com o dono da loja, a gente tem que prender essa mesa. Traz uma furadeira lá que eu vou prender essa mesa no chão. Não vai furar nada aqui não, que esse imóvel não é meu, depois eu tenho que fazer reforma. E toda vez que eu ia puxar um fio, a mesa vinha junto. Então tinha que ficar uma pessoa escorando a mesa para o outro puxar o fio. Ao passo que tivesse prendido ela lá com 2 ou 4 parafusos no chão e na parede, não ia precisar de outra pessoa para estar segurando a mesa. E até no ato de laminar, né? Porque às vezes a gente coloca um tarugo um pouquinho mais pesado, um tarugo um pouquinho mais grosso, ou fecha um pouquinho mais ali a parte do laminador, e aí a gente tem que fazer um pouco mais de força na manivela, né? Usando o laminador manual, lógico. Então, você tem que fazer uma força maior na manivela, essa mesa, se ela não estiver presa, a mesa vai andar junto com o laminador. E às vezes tá a mesa rodando para a oficina fora. Então, é essencial que você parafuse isso aí, ou prenda de alguma forma na parede e no chão, se for o caso, tá? Aqui eu prendi no chão, ficou melhor. Comecei prendendo na parede, mas ela soltou e aí eu resolvi prender no chão. E quais são as medidas dessa mesa de preparo? Bom, aqui você pode usar vários tipos de medidas, né? Também você pode adequar de acordo com a sua oficina. Eu vou colocar aqui as medidas que a minha mesa tem, porque senão depois a pessoa fala, mas ele falou da mesa, mas não falou qual que é a medida da mesa. Aí, né? Esse camarada está dando informação, mas não está dando a informação correta, não está dando a informação precisa. Sempre está faltando alguma coisa na informação. Então vamos lá para as medidas. Você não tem que seguir exatamente essas medidas. Você pode adequar de acordo com o espaço que você tem. Então vamos lá. A mesa que eu tenho aqui, ela tem 90 centímetros de altura, tá? É uma altura boa porque ali em cima vai o laminador, então dá para eu laminar tranquilamente e vendo ali onde é que está colocando o fio, dá para tocar o laminador sem ficar muito curvado. Então, 90 centímetros aqui a minha funciona muito bem. De largura, né, ou comprimento aí, né, ela tem 1,30 m. Por quê? Em cima dessa mesa vão algumas ferramentas que eu vou falar daqui a pouco. Então tem que ter um pouco mais de espaço. Ela tem que ser um pouco maior do que aquela de fundição. 1,30 m, 1,50 m, né, ou 1,5 m, mais ou menos fica muito bom, tá? Muito bom. Eu tenho espaço aqui suficiente, posso colocar de qualquer tamanho. Cara, coloca então uma de 2 metros, você vai ficar super bem servido. Mas se você não tem muito espaço, 1,30 m de largura fica muito bom. E 50 centímetros de profundidade. Se quiser fazer um pouco mais larga, não tem problema, ou um pouco mais estreita, também não tem problema. Então são medidas, não é medida aleatória que eu estou falando das medidas da bancada que eu utilizo aqui. Ou seja, uma bancada funcional, então eu trabalho nela aqui o dia todo. Né? E o que tem em cima dessa bancada de preparo que você está tão preocupado aí, como é que tem que ser forte, tem que ficar presa na parede? O que vai em cima dessa bancada? Bom, é onde você vai prender o seu laminador. Você vai começar com um laminador manual misto, né? Eu já falei aí em outros vídeos que você tem que começar por esse laminador. É nesta bancada de preparo, é nessa estação de preparo que você vai prender o seu laminador.
E é prender. Não adianta você colocar um laminador só em cima da mesa, porque você não vai conseguir laminar. Tanto é que no corpo do laminador ali, né, que o corpo que eu falo são essa parte maior aqui, aqui já tem os furos, ó. Já vem com 4 furos, que é para você parafusar isso aí na mesa. Então o que eu fiz aqui na minha bancada? Eu vazei a madeira, inclusive essa madeira que forra essa mesa de preparo, essa bancada de preparo, tem que ser uma madeira mais robusta, tá? Então eu vazei essa madeira até embaixo e ultrapassei então um parafuso e rosqueei por baixo, para o laminador ficar bem preso. Porque se ficar o laminador bamba ali dançando para todo lado, vai te atrapalhar na hora de fazer o processo de laminação, você vai perder tempo aí para estar fazendo isso. Então, em cima dessa bancada, a primeira coisa que você vai fazer vai escolher ali o lugar para você estar colocando o seu laminador. Né? Você vai prender o laminador. Eu prendo no meio da mesa, Ailton? Ó, eu aqui é no meu e eu te aconselho a colocar na beiradinha, né? Coloca na beiradinha da mesa, no cantinho da mesa da beiradinha, porque vai sobrar muito mais espaço para você estar trabalhando. Se você colocar o laminador exatamente no meio da mesa, você vai estar perdendo muito espaço. Então, que eu já usei um laminador assim numa oficina que eu trabalhei também e não funcionava muito bem. O laminador ocupou a mesa de preparo quase toda. Então, coloca o laminador mais na beiradinha, mais no cantinho, que vai ficar mais fácil você usar. Em cima dessa mesa, então, vai o laminador, né, fixo, vai uma morsa. O que é uma morsa? Ou torno, né, que algumas pessoas conhecem como morsa ou como torno. É isso aqui, só que esse aqui meu está em miniatura, tá? Esse aqui é miniatura, parece até de brinquedo, né? Mas é um disso aqui maior, né? Então é uma morsa maior que você vai prender essa morsa também em cima da mesa. Por quê? Nessa morsa você vai estar prendendo aqui a fieira. É aqui que você vai estar puxando os fios. Aqui, às vezes, você vai prender os fios para bitolar uma corrente, por exemplo. Então você vai prender também nessa morsa. Se você tiver que esticar o fio para recozer o fio totalmente reto, você vai prender nessa morsa. Se você tem que, às vezes, desamassar um tarugo que está muito amassado, você pode estar prendendo ele na morsa, batendo com o martelo, que vai desamassar mais fácil. Então, é de muita utilidade uma morsa dentro da oficina. Essa morsa também tem que ser presa. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o laminador, eu fiz com a morsa. Vazei o tampo da mesa e parafusei para ficar bem firme. E nessa morsa, então, você vai estar usando as fieiras. Então, as fieiras também, elas vão compor aí essa mesa de preparo. Eu falei fieiras, né? Coloquei no plural, porque existe mais de um tipo de fieira. Então, a grande maioria dos olivos utilizam mais o quê? A fieira para estar fazendo fios redondos. Mas no mercado existe fieira meia cana, existe fieira navete, existe fieira quadrada, mas a mais utilizada é uma fieira redonda. O que é uma fieira, né? A fieira, você vai tirar o fio aqui quadrado do laminador, o laminador faz os fios quadrados, e a fieira vai transformar esse fio quadrado em fios redondos. E a fieira vem com vários furos, com a numeração ali desses furos. A cada furo que você vai passando, o fio tende a aumentar de tamanho e diminuir a espessura. Então, é uma ferramenta de muita utilidade dentro da orivesaria. É ali que você vai preparar, se chama mesa de preparo. É ali que você vai estar, então, preparando os fios redondos para estar usando depois lá na bancada do ourives. Esses fios você vai tirar dessa mesa de preparo, vai levar para a bancada do ourives para moldar e fazer, então, as joias. Nesta bancada, tá vendo que ela vai só crescendo a lista aqui, ó? Então, por isso que eu falei que tem que ser um pouco maior. Não adianta fazer uma mesinha do tamanho da mesinha só de fundição, porque não vai caber. Nessa mesa de preparo também, você pode colocar lá a máquina de aumentar aliança. É uma máquina que às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de força. Tem que fazer muita força? Para mim não dá. Não tem que fazer muita força. Eu falei um pouquinho de força. Tá? Porque às vezes a pessoa fica preocupada, né? Pô, o cara tá... Isso aí é uma orivesaria, uma oficina de joia, ou uma academia que tem que fazer força o tempo todo, né? Não tem que fazer muita força. É porque às vezes está trabalhando com uma peça um pouco mais bruta, então tem que fazer um pouquinho mais de força. E às vezes a gente pega uma aliança que é muito grossa, muito robusta, que tem que diminuir nessa máquina, então, de diminuir e aumentar a aliança, tem que fazer ali um pouquinho de força. Mas ela tem uma alavanca que facilita muito aí esse trabalho. Então, essa máquina de diminuir e aumentar a aliança, já aproveita, já coloca também na mesa de preparo.
Ah, mas eu não posso colocar em cima da minha bancada? Poder até pode, só que você vai estar ocupando o espaço da sua bancada que você poderia estar usando para outra coisa, né? Quando eu falo bancada aqui, é a bancada do ourives, né? Então, a máquina de aumentar a aliança já vai também para a bancada de preparo. Nessa bancada de preparo é bom você deixar lá um martelo, né? Um martelo maior, não é um martelinho já da gente trabalhar na banca. Um martelo maior, porque às vezes tem que dar ali, igual eu falei, tem que desamassar um tarugo, tem que fazer uma batida mais forte, que tenha lá também um martelo desse, que tenha lá um alicate de pressão, porque às vezes vai puxar um fio da fieira, que é um fio um pouco mais grosso, você tem que prender esse fio com mais vontade, e aí é bom ter um alicate de pressão também ali já nessa bancada. O jogo de dado de embutir, né? É bom que fique nessa bancada. O jogo de dado de embutir é isso aqui, ó, esses pinos com essas bolinhas, e esse vai com esse dado. O meu também é miniatura, o meu está parecendo tudo de brinquedo, né? Mas funciona muito bem, tá? Então, lá nessa mesa de preparo, é bom que você já deixe isso aqui lá, ó, com os pinos. Por quê? Esse aqui serve pra gente fazer meia bolinha, serve pra gente embutir, fazer algumas caixinhas. Então, você vai colocar o pino aqui e vai bater com um martelo um pouco mais forte. Então, não fazer isso aqui na bancada, por quê? Pra você não estragar a sua bancada, inclusive. Então, já na bancada, quando eu falo a bancada do ourives, né? Já faz isso aqui na bancada de preparo. Porque às vezes você vai ter que bater aqui um pouco mais forte, né? E aí, para não estragar, então, a sua mesa de trabalho. Então, esse jogo de embutir, geralmente, eu já deixo lá na mesa de preparo. Tá aqui na minha estante, porque a gente colocou aqui para fazer a estante ficar uma estante mais bonita, né? Com algumas ferramentas. Mas na hora de utilizar, eu utilizo na mesa de preparo. E alguma outra ferramenta a mais que você, às vezes, tem aí, que precisa de fazer um pouco mais de força. Também você pode estar deixando aí nessa mesa de preparo. Qual que é a função total, no geral aí, porque ele colocou um monte de coisa lá em cima, né? Qual que é a função geral dessa mesa de preparo? Bom, é que boa parte da criação da joia se dá nessa mesa de preparo. Essa mesa de preparo é onde você vai fazer parte do processo repetitivo. Eu já fiz aqui um outro vídeo falando desses processos repetitivos, né? Que é fundir, laminar, moldar e polir e tal. Então, uma parte fundamental desses processos repetitivos vão ser feitos aqui nessa bancada. Quando você pegar o lingote lá na bancada de fundição e trazer ele para a mesa de preparo, aqui que a joia começa realmente já a tomar um pouco de corpo. É ali que você vai fazer os fios para você moldar na outra banca. Muitas pessoas pensam assim, não, a banca do ourives que é o lugar principal. Pode até ser, alguns pensam assim, né? Ou se você pensa assim também, não tem problema. Mas na verdade, se você não fizer um bom preparo dos fios, não vai adiantar nada você levar isso lá de qualquer maneira para a banca do ourives, porque lá talvez não vai ter conserto. Se você não usar os fios aqui nessa mesa de preparo de uma forma correta, então por isso que é bom ter uma mesa de preparo bem feita. Por quê? Uma mesa de preparo bem feita vai gerar fios bem feitos. E fios bem feitos vão gerar joias perfeitas. Então, é ter muito cuidado com a mesa de preparo, ter todo o carinho com ela, saber montar ela da melhor forma possível. Por quê? Para facilitar depois o seu trabalho de moldar a joia. Se você for laminar com um laminador que não está preso na bancada, a probabilidade desse fio sair com rebarba é muito grande. E sair o fio com rebarba, lá na sua bancada, a bancada do ourives, você vai ter problema, né? Você vai ter muito problema. E aí, vem aqueles desesperados uma vez. Ah, Hilton, pelo amor de Deus, mas eu não tenho espaço para colocar uma mesa de bancada para caber isso tudo em cima. Cara, então você não tem que fazer, às vezes, só uma banca de preparo. Você pode ter 2, 3 bancas de preparo menores. Você pode dividir essa banca de preparo em 3 menores, por exemplo, e colocar uma para cada cantinho. Ah, tem um espacinho sobrando ali. Então, faz uma mesinha de preparo, coloca o laminador no espaço. Ah, tem um outro espaço aqui que está sobrando, vou colocar a morsa. Beleza. Eu coloquei a medida aqui com uma medida que eu utilizo aqui, porque minha oficina tem espaço, mas eu já trabalhei em oficina que tem pouquíssimo espaço. E a pessoa fez isso, repartiu essa mesa de preparo em 2. Então, num lugar ele colocou o laminador, né, separado,
e no outro ele colocou a morsa com a máquina de aumentar a aliança. Funcionou perfeitamente bem. Então, se você não tem espaço que caiba aí uma mesa de 1,5 m, mas tem um espacinho, um que cabe em 1,70 m, depois tem outro espacinho que cabe em 1,70 m, 80 m, faz 2 mesas de preparo. 2 mesas de preparo menores. Mas, seguindo as especificações que eu te falei, tem que ser uma mesa mais robusta, o tampo dessa mesa tem que ser mais robusta e tem que ser preso ou na parede ou no chão. Senão, não vai funcionar adequadamente. A característica fundamental dessa mesa de preparo é essa. É você prender elas para não sair andando para a oficina fora quando você for puxar um fio, quando você for laminar aí os lingotes. E aí então você já fez os lingotes, né, na bancada de fundição, já usou a mesa de preparo para fazer os fios, né? Tá na hora de moldar a joia, né? E isso é feito onde? Na bancada do ourives. Até que enfim chegou na bancada do ourives, né? Porque todo mundo quer que fala da bancada do ourives, porque eu quero comprar minha banca, eu quero ver se minha banca tá certa, né? A bancada do ourives. Então vamos lá. O que tem que ter então numa bancada do ourives, né? Que é a bancada que você vai passar aí a maior parte do seu dia quando você começar então a trabalhar, ou se você já está trabalhando na sua oficina, provavelmente você passa aí uma boa parte do seu dia trabalhando aí nessa oficina. Então, nessa bancada. Então, a bancada do ourives é onde então você vai de onde vão sair as joias que vão encantar os seus clientes e vai então trazer o seu faturamento, né? É ali que os fios vão deixar de ser apenas fios e vão ou chapas, né? E vão se transformar em joias. É ali que você vai moldar esses fios, vai soldar, vai lixar, né? Vai limar, vai dar ali parte do acabamento para concluir então essas joias. Vamos então às medidas então primeiro, né? Bom, tem bancada de ourives de tudo enquanto é tamanho aí no mercado. Bancadas já prontas. Eu já trabalhei em bancada que era bancada dupla. Trabalhava um ourives do lado do outro numa mesa só. Então, era uma mesa grande, tinha mais de 2 metros a mesa, com 4 gavetas. Então, trabalhava um ourives do lado do outro. E já trabalhei numa bancada que era muito até engraçada. Era um ourives de frente para o outro numa bancada só. Então, era uma bancada que ela era bem larga, ela tinha uma profundidade bem grande e trabalhava um ourives de frente para o outro. Era um negócio bem legal. Trabalhei numa fábrica assim, lá em Uberlândia, quando eu trabalhei lá. Então, era uma bancada dupla dessa forma. Mas existem bancadas prontas, que você vai encontrar prontas por aí, em várias medidas. Eu vou estar passando aqui mais ou menos a medida da bancada que eu trabalho. Tá? Se você for encomendar para um marceneiro, se você for, ou você mesmo fazer a sua bancada, ou você pode adaptar uma mesa, tá? Existem muitos ourives que adaptam uma mesa para estar trabalhando, né? Então tem tudo esse jeito de fazer. Bom, vamos lá nas medidas então. De altura, o ideal é que tenha pelo menos 90 centímetros de altura. Nessa bancada você vai trabalhar sentado, tá? Então a parte que você vai ter uma visão melhor tem que ficar mais ou menos no nível aqui do seu peito. Então não pode ser uma bancada muito baixa para você não ficar curvado ali na sua mesa. Então 90 centímetros de altura, tá? De largura, pelo menos 80 centímetros, que vai ter que caber alguma coisa em cima dessa banca, né? Não é simplesmente um localzinho ali de soldar. Bom, tem um local para você colocar os pacotes, colocar alguma ferramenta que não vai estar usando naquele momento, mas vai precisar mais próximo, né? Então 80 centímetros de largura e mais ou menos 60 centímetros de profundidade. Se você já viu algum vídeo meu aí, você viu que na minha banca ela tem um recuo, né? Ela tem uma parte de arco. Por que essa parte de arco? Porque quando você sentar na banca, você poder encaixar melhor lá dentro da banca. Algumas bancadas que você encontrar para comprar pronta, não vai ter às vezes aí esse recuo. Mas se você encontrar com recuo, fica melhor, tá? Porque você se encaixa melhor dentro dessa bancada, fica mais fácil de trabalhar. Mas nas outras também consegue trabalhar normalmente. Esse recuo vai só facilitar aí o seu trabalho. Se você ainda não viu uma banca com recuo, vai no outro vídeo meu aí de mão na massa, no canal aí tem um monte de vídeo de mão na massa, você vai ver lá a minha bancada, que é a bancada onde eu realmente trabalho aqui o dia todo. Então, o recuo é uma parte importante, uma parte muito boa. Então, como eu disse, você pode encontrar essas bancas prontas, né? Ou vai poder mandar fazer,
você pode, inclusive, encomendar de acordo com o espaço que você tem aí. Você viu que a gente já vai precisar de 4 bancadas, pelo menos. Então, muitas vezes a gente tem que otimizar o espaço. Então, você pode chamar um arquiteto, ou chamar um marceneiro e fala, produz uma banca para mim aqui, nesse espaço, que é o espaço que eu tenho. Beleza, você pode fazer de acordo com a sua necessidade essa banca. Não tem, tem que ser desse tamanho e pronto, né? E o que compõe, então, a bancada de ourives? O que é importante ter nessa bancada de ourives? É importante ter pelo menos 2 gavetas. Pode ter mais? Pode, mas pelo menos 2. Para que 2? Uma gaveta você vai estar para colocar as ferramentas, né, que você não vai estar utilizando naquele momento. É bom ter as ferramentas guardadas ali e próximo à mão para estar pegando. E não deixar tudo em cima da mesa também, porque vai cair uma pedrinha lá, em determinado momento você não vai conseguir achar, porque vai estar uma bagunça generalizada em cima da mesa, né? Então é ideal que você tenha ali uma outra gaveta. Eu já tenho uma coisa muito interessante, que uma vez eu trabalhei com o Ourives, é até amigo meu até hoje, e ele só tinha uma gaveta na bancada. E ele trabalhava com um balde do lado. Olha só, que loucura. Ele trabalhava com um balde do lado. Então, as ferramentas ficavam dentro do balde. Toda vez que ele tinha que procurar uma ferramenta menor, ele despejava essas ferramentas todas no chão, achava que ele precisava, voltava com as ferramentas para dentro do balde. Pensa, é um serviço meio de... né, me desculpa aí o meu amigo, ele é meu amigo até hoje, mas é um serviço meio de louco. Mas ele funcionava desse jeito para ele, né? Quem sou eu para tá julgando? Mas não faça isso. Uma bancada com 2 gavetas, uma para então separar as ferramentas e uma outra gaveta que é muitíssimo importante, é a gaveta onde vai estar recebendo a limagem, onde vai estar recebendo os resíduos. E aí, essa gaveta onde vai receber esses resíduos, ela tem que ser forrada. Ela não pode ter frestas. Por quê? Quando você vai estar limando, se tiver frestas, você vai estar perdendo material para dentro dessas frestas. Vai caindo a limagem para dentro dessas frestas. Então, o ideal é que você forre aí ou com zinco ou com inox, né? Inox é um pouco mais caro. Às vezes não tem muita necessidade de ser com inox. Se você tiver facilidade para isso, beleza. Ou se você encontrou uma banca para comprar pronta, que já está forrada com inox, ótimo. Mas se não puder, se ficar muito caro forrar isso com inox, forra com esse material que faz calha, né? Procura uma pessoa que faz calha, que ele consegue forrar isso aí. Se eu não me engano, é zinco, aquele material. É zinco. Não tem problema, você vai conseguir trabalhar com ouro, com prata, sem estar aí atrapalhando o seu metal. Então essa gaveta, ela tem que ser forrada. Mas eu tô sem grana nenhuma, tô da peleja aqui para comprar minhas ferramentas, e eu não posso mandar forrar essa gaveta nem com zinco, nem com inox, nem com mais nada. Cara, então forra pelo menos com uma cartolina ou um papel mais grosso, né? Para não ter frestas. Eu já trabalhei numa banca também que era forrada com cartolina. Não tinha grana para mandar forrar. Trabalhei muito tempo com uma bancada forrada de cartolina. Coloca-se a cartolina no fundo, passa uma fita para vedar ali a parte de cima. Dá para trabalhar muito tempo. O ruim é quando cai alguma coisa quente dentro dessa gaveta, né? E aí vai estar estragando essa cartolina. Aí tem que trocar de novo. E lembre-se, essa cartolina depois você vai jogar no lixo bom. Tá? Se você for estar forrando a sua bancada aí com isso, você não está tendo grana agora, está esperando fazer alguma joia para começar a faturar ainda, não está podendo gastar mais com a sua oficina, forra a sua gaveta pelo menos com esse tipo de papel. Né? Compra lá uma folha de cartolina, deve custar aí 50 centavos, no máximo R$1. Funciona também muito bem para você estar aproveitando ali a sua limagem e não perder dinheiro, tá? Cada graminha, cada décimo que você perde ali da sua limagem, você está perdendo muita grana. Lembrando que 1/10 de ouro hoje custa mais de R$20, ou seja, você está deixando de comprar uma cartolina que custa lá, às vezes, não sei quanto custa hoje, tem muito tempo que eu não compro, às vezes custa lá R$1, para estar perdendo a cada décimo que você perder R$20 se for perder em ouro. Então, o ideal é que essa segunda gaveta seja forrada. A que vai guardar as ferramentas não tem necessidade de ser forrada, mas pelo menos a gaveta que vai receber ali a limagem tem que ser forrada. O tampo da mesa, se você já reparou também aqui no outro vídeo meu, o tampo da minha mesa ele é forrado com inox. Tem que ser forrado com inox? Cara, se possível, é melhor. Porque ali você vai trabalhar com fogo, e se a mesa for só madeira, pode acontecer que você está agredindo essa madeira, a sua banca vai ter uma menor durabilidade.
Então, se puder ser uma mesa forrada com inox, beleza. Se não puder, você tem que tampar todas as frestas que estão em cima dessa bancada. Mas como é que vai fazer isso? Aí você tem que procurar aí uma coisa de vedar nessas casas de material de construção. Né? Às vezes tem alguma laca, alguma coisa assim, para estar vedando aí todos os espaços. Ah, posso colocar em cima cartolina também? Cara, não vai funcionar, porque você vai estar trabalhando com fogo em cima dessa bancada. Então, cartolina em cima não vai funcionar. Mas você tem que cobrir essas frestas. E aí você tem que pesquisar aí um material para tá, então, forrando aí essa bancada. O ideal é que seja uma coisa mais, se for forrar, tem às vezes ser com inox mesmo, porque se cair aí ali um ouro mais incandescente e não for um material muito bom, pode acontecer de aí sim, se por exemplo, estiver fundindo lá em cima do cadinho, porque às vezes a gente funde pequenas quantidades na banca mesmo, né? E se não for, esse tampo não for do material resistente, pode acontecer dessa bolinha que está ali fundindo, que já está incandescente, que já está em estado líquido, cair. Por exemplo, se a mesa for forrada com alumínio, vai fundir esse alumínio e vai contaminar o seu ouro, você vai estar perdendo aí dinheiro, perdendo material. Então, ou forra com inox, ou veda todas as frestas que tiver aí para cima. Por quê? Porque se tiver uma fresta pequenininha, ah, mas a fresta é muito pequenininha, não vai cair nada aqui não. Cara, se cair lá um brilhantinho lá de um ponto, você está perdendo dinheiro, porque você não vai conseguir achar fácil. Você vai revirar essa mesa toda e não vai encontrar fácil. Então, se possível, forra com inox. Se não for possível, veda aí todas as frestas. É muito importante também nessa bancada ter uma boa iluminação. Tá? A gente trabalha com peças pequenas, é hora que a gente precisa de uma claridade boa, então coloca uma boa iluminação na sua bancada. Dá para usar uma luminária dessas portáteis? Dá, mas tem que ter uma boa iluminação nessa sua bancada. E na bancada ainda tem lá 2 toquinhos de madeira, que às vezes a pessoa que não conhece chega e fala, cara podia trocar esse toquinho aqui, que tá todo limado, tá muito velho. É porque tem um toquinho que fica de frente mesmo ali, de frente para você, no meio da bancada, que é a estilheira. É um toquinho que você vai estar apoiando os fios para estar limando, ou apoiando as joias para estar limando, ou para estar fazendo ali algum furo, alguma coisa assim. Então, é a estilheira, é o toquinho que tem ali na frente da bancada. Um tempo atrás eu estava com um orives, pode falar que é um orives, né? Que na verdade agora ele é um oriveseiro, ele está comigo aí nessa turma dos 500, que foi me apresentar a bancada dele, não tinha lá o estilheiro. Eu falei, opa, tá faltando alguma coisa, ainda é que você faz o acabamento das suas joias? Ah, eu coloquei uma parte de metal aqui, coloquei um pedaço de metal. Eu falei, cara, não vai funcionar. Primeiro, se você for colocar uma joia que é nova, que você precisa apenas de dar um leve acabamento, vai arranhar essa joia toda. Então tem que ser de madeira, né? E mesmo para quando a lima pegar, não estragar a sua lima, porque uma lima em contato com a madeira vai sofrer muito menos do que em contato com um outro metal. Então, a estilheira, que é aquele toquinho que tem ali na frente da bancada, tem que ser de madeira. E com o tempo ele vai se desfazendo mesmo. E é o seguinte, é uma coisa que parece que é muito pessoal. Se você está acostumado já, agora eu estou acostumado com a minha bancada aqui, e estou acostumado com a minha estilheira, e eu chego na oficina de um outro colega para estar ajudando ele, ou para estar fazendo lá algum serviço que eu não consigo fazer aqui na minha oficina, e eu vou fazer na estilheira dele, nesse toquinho dele lá, cara, é impressionante. A gente não consegue trabalhar direito numa outra estilheira. Depois que você acostumou com a sua ali, você vai com ela até o final, até tiver um toquinho só, e às vezes demora até a trocar. Porque depois que você acostumou com aquilo ali, fica muito mais fácil, você vai se apegar a essa estilheira, e às vezes ela está quase acabando e você ainda não tocou. Então, esse, eu vou falar que é um toquinho de madeira, mas tem nome, né? Que é, então, a estilheira. E tem uma outra parte que é uma madeirinha, que a gente usa um pouco de lado da estilheira, aí é uma madeirinha mesmo que não tem nome específico, né? Que a gente usa para estar fazendo a parte de serra. Porque a estilheira, ela é, na verdade, um pouco rampada, né? Ela é em formato de cunha, para facilitar a hora de limar. Só que na estilheira você não consegue serrar bem. Por quê? Justamente porque ela tem um formato de cunha. Então tem que ter uma outra madeira de lado para você estar fazendo um trabalho de serra, para você estar apoiando ali as chapas ou os fios que você vai serrar. Então a outra madeira, ela tem que ser reta, tá? Tem que ser reta. E
nessa madeira, a gente deixa também já uma parte vazada, em forma de V. Então, vai ser isso aqui, ó, vai ter esse formato, né, de frente aqui pra gente, ó. Então, é esse formato aqui de frente, onde você vai estar entrando aqui, então, com a serra. Né? Então, essa madeira, ela tem que ser reta para você apoiar a chapa aqui em cima dessa madeira e tá fazendo a parte de serra. Então, são 2 toquinhos de madeira simples, não precisa de estar gastando uma grana. Ah, onde é que eu vou comprar isso? Onde é que eu vou mandar fazer isso? Cara, é um toquinho de madeira simples, né? Só que o de serrar tem que ser reto e o da estileira tem que ser um pouco aí rebaixado, tem que ser um pouco inclinado. Então, são esses 2 toquinhos de madeira. De lado também na bancada, é ideal que você coloque um apoio para o maçarico de bancada, para o maçarico orca. Por quê? Você vai estar soldando, às vezes você tem que deixar o maçarico de lado ainda aceso para ver o que aconteceu lá na sua solda. Então, você tem que ir, e isso aí também, tem até um suporte de maçarico que vende nas fornituras. Não me recordo o valor agora de imediato, mas eu não uso isso aí. Eu mesmo fiz aqui, peguei uma parte de uns fios um pouco mais rígidos e dobrei de um jeito que eu encaixo ali o maçarico. Já fiz também com 2 parafusos. Você pode colocar 2 parafusos paralelos e aqui no meio você pode apoiar o maçarico, porque muitas vezes você tem que apoiar o maçarico ainda ligado. Então, tem que ter de ladinho aí, do lado que você está usando o seu maçarico. Eu uso do lado direito, né? Para quem às vezes é canhoto, às vezes vai usar com a outra mão, então tem que ficar do outro lado aí esse suporte. Então, esse suportezinho de maçarico você mesmo pode fazer, não tem que comprar nada caro. Ah, mas eu estou com grana sobrando, quero comprar lá o suporte de maçarico. Tem um que é bem interessante, que vende nas fornituras. Ele só fica um pouco mais alto na bancada, né? Ele só vem num tamanho. Então, às vezes ele fica um pouco alto, fica até ruim para pegar. Mas dá para usar tranquilamente. Então, essa é a bancada do ourives. É a bancada onde você vai passar a maior parte do seu dia. É onde você vai estar transformando os fios que vieram lá da mesa de preparo em joias. E aí, depois que você moldar essas joias, depois que você fizer as soldas, fizer a parte de lima, fizer a parte de lixa, é muito importante também nessa bancada do ourives, ela ter uma haste um pouco mais alta, para você estar prendendo o motorzinho de chicote, ou o motorzinho de bancada, né? Então tem que ter uma haste. Você pode adaptar isso aí também. Às vezes, quando você compra uma banca pronta, ela já vem até com essa haste. Ou também nas fornituras, vende-se uma haste onde você prende do lado da bancada. Mas você pode fazer aí também de madeira, até com um cabo de vassoura fica muito bom. Tá? Você vai prender isso do lado da bancada, porque o motor de chicote, ele não pode trabalhar em cima da mesa, porque ele vai tender a andar ali em cima da mesa também. Então, coloca-se uma haste de lado, fica tipo aqueles galãozinho de soro quando você vai no hospital, né? Que tá aquele galãozinho penduradinho lá. Vai ficar daquele jeito ali o motor de chicote penduradinho do lado da sua bancada. Então tem que ter uma haste ali para você estar pendurando aí esse motor de bancada. Então é nessa bancada, na banca do ourives, que você vai começar, vai praticamente finalizar a joia, né? Não vai finalizar porque ainda temos uma outra bancada, lembra? Que eu vou falar agora. Mas dessa mesa, na mesa do ourives, né? Na bancada do ourives ou na banca do ourives, é onde você vai estar moldando os fios, onde você vai estar dando a boa parte do acabamento da joia. E depois que saiu da banca do ourives, nós vamos para a última bancada, muito importante também, né? Que é a bancada de polimento. A bancada de polimento. Mas tem que ter uma bancada de polimento? Olha, muitos ourivos, eu vou em muita oficina, tá? Não é que eu chego que me dão bola, eu entro para dentro da oficina, se for convidado, lógico, não chego entrando, né? Mas se me convidar para entrar para a oficina, eu entro e às vezes começo a observar ali, às vezes até dou um toque para alguns amigos, né? Muda isso aqui, muda aquilo ali, dessa forma vai funcionar melhor. Ou então eu vejo e falo, cara, eu posso melhorar a minha oficina, porque às vezes pego uma ideia de algum amigo, né? Essa caixa de polimento que eu tenho mesmo, peguei de ideia de uma oficina de um amigo que eu fui visitar. Mas muitas vezes eu chego em algumas oficinas, tá lá um motor de polimento solto para a oficina fora. Ou tá em cima da mesa de preparo, né? Ou tá em cima de um banquinho qualquer lá, e não dá a devida importância para a mesa do polimento.
o ideal é que você tenha essa estação separadamente. Por quê? Porque ali você consegue aumentar o seu faturamento. Lembra lá no comecinho do vídeo, quando eu falei? Essas bancadas, inclusive, elas podem aumentar o seu faturamento. Então, esses ourives que não estão dando importância para o motor de polimento e deixa ele em qualquer lugar, está perdendo dinheiro, está deixando de faturar. Por quê? Porque no ato de polir, quando você está usando lá as escovas, dá muita sujeira, dá muita fuligem. E nesta fuligem, né, vai boa parte do metal. Então, se você saiu com um anel, por exemplo, um par de aliança, saiu com um par de aliança lá da banca do ourives e foi para a banca de polimento, saiu da banca do ourives com 10 gramas e 1/10, provavelmente esse 1/10 vai sair lá no polimento. Então, 1/10 de cada par, por exemplo, que você fizer, provavelmente ou 1/10, ou quase 1/10, ou mais de 1/10, vai depender do que você está polindo, vai ficar na mesa de polimento. E se você não tiver um jeito fácil de segurar essa fuligem, né, tiver um jeito prático de segurar essa fuligem para ela não sair esvoaçando para sua oficina fora, né, com certeza você vai aumentar o seu faturamento quando você mandar essa fuligem, esses resíduos do polimento para apuração. Então é um jeito muito prático de você estar fazendo para você aumentar o seu faturamento com esse pó que sobra lá no polimento. Bom, então vamos falar agora então dessa bancada de polimento, né? Vou pegar também pelas medidas da que eu tenho aqui, tá? 1 metro de altura. Nessa bancada você vai trabalhar sentado também, tá? Sentado é melhor, é mais prático, é uma parte do acabamento da joia final. Então ali você tem que caprichar, então você tem que estar ali de um jeito que você consegue trabalhar sem ter nada te incomodando. Então trabalha sentado. Então 1 metro de altura, 80 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Essa é a bancada de polimento. Mas essa bancada de polimento ela tem também algumas particularidades, né? Vamos primeiro ao que tem lá nessa bancada. O que você vai estar usando nessa bancada? Então lá vai ter o motor de polimento, tá? É um motor de rolamento com uma ponteira adaptada. Nessa ponteira ela é de rosca e nessa ponteira você vai encaixando ali as escovas, tanto a escova de polir como o cone de polir e a escova de lustrar. Então é um motor com uma ponteira. Esse motor ele tem que ficar preso também lá nessa banca de polimento, essa bancada de polimento. O motor tem que ficar parafusado também, porque tem hora que você vai fazer o polimento, você vai chegar mais a peça nessa escova, você tem que fazer ali um atrito da escova com a joia, e se esse motor estiver ali solto, ele vai ficar rodando, não vai dar um polimento bacana. Então ele tem que ser preso nessa bancada, tem que ser fixado nessa bancada. Então, como já disse, lá vai ter esse motor de polimento e vai também ter as escovas. A escova de polir, uma escova de brinho ou uma escova de flanela, né? Sei lá de que material que é aquilo, mas uma escova branca, que é uma escova mais maleável, que vai dar o brilho nas joias. E também as pastas de polimento. E as particularidades dessa bancada, então? Na verdade, essa bancada é uma caixa, tá? É uma caixa. Você pode fazer uma caixa só parafusar na parede, nessa altura aí de 1 metro, ou você pode fazer com pés. A minha aqui, eu já tive ela parafusada na parede, hoje eu uso com pés, né? Mas todas as duas funcionam muito bem. Então, é uma caixa, né? Essa caixa, ela tem um vidro por cima, né? Um vidro por cima. Esse vidro é o ideal que ele fique um pouco rampado, né? Rampado. Então, a frente você vai fazer, por exemplo, com 30 centímetros a caixa, tá? Com 30 centímetros de altura e a parte de trás com 40, para ter aí uma parte rampada, que fica mais fácil de você visualizar o que está acontecendo dentro dessa caixa. Na parte da frente dessa caixa, você vai fazer 2 furos ou 2 buracos, né? Para quê? Para você estar enfiando os braços. E essa caixa, ela tem que ser vedada. Então, você vai colocar o vidro por cima e vai vedar ali as frestas desse vidro, para você não perder material que está lá dentro dessa caixa, para você não deixar essa fuligem sair dessa caixa. Eu já te falei a importância que é
essa fuligem, que é esse resíduo que sobra do polimento. Então, nesse vidro de cima, você vai fazer a vedação. Pode ser com fita adesiva mesmo. Não precisa de vedar, eu tenho que vedar com silicone, aquele negócio todo. Não, porque de vez em quando você tem que tirar esse vidro para fazer a limpeza dessa caixa. E é bom que você faça uma limpeza periódica, porque às vezes você vai estar polindo alguma peça pequena, e se a caixa estiver muito suja, vai ser difícil até para você achar essa pequena joia lá dentro. Então, faça uma limpeza periódica, pelo menos uma vez por semana, e tira esse resíduo que está lá dentro e leva para o lixo bom. No mercado, hoje em dia, tem algumas caixas de polimento que se vende aí, mas eu não sei o que eles arrumam, que eles fazem a caixa de forma errada. Tá? Elas vêm abertas. Né? Tem até um vidro ali, um acrílico de proteção, mas vem toda aberta. E aí tem até um sistema lá de sucção, mas que não funciona muito bem. Por quê? Porque as escovas vão soltando ali os pelinhos, e os pelinhos vão tampando ali a grade onde é que faz a sucção. Geralmente eles fazem essas caixas com um furo na parte de trás, coloca ali uma ventoinha para sugar essa fuligem e um saco embaixo para receber então essa fuligem. Só que com o tempo, essa gradezinha que protege essa ventoinha, ela vai enchendo de fuligem. E aí a sucção não funciona muito bem. Então, eu particularmente já uso há muito tempo sem sucção e toda vedada. Que aí uma vez por semana vai lá e tira ali aquela sujeira, né? Sujeira que tem muito metal, tá? É uma das partes dentro da oficina onde se mais recolhe metais, é na parte do polimento. Então, tenha o maior carinho, o maior cuidado com essa fuligem, com esse resíduo que sobra na parte de polimento. Por isso que essa caixa ela tem que ser vedada, então. E é bom ter também lá uma boa iluminação. Coloca lá uma lâmpadazinha. Se a oficina já estiver muito bem iluminada, estiver dando para ver exatamente onde você está levando ali a joia para tá polido, beleza, não precisa de colocar lâmpada. Mas se não, coloca ali uma lâmpada ou na parte de fora ou então na parte de dentro, né, num local seguro, que a joia não vai bater ali nessa lâmpada e vai quebrar para não acontecer acidente. Então, é uma bancada essencial porque é ali que você vai fazer o polimento da joia. E uma joia que não tem um bom polimento, ela tende a ficar agarrada na sua oficina, o cliente não vai levar com certeza, ou se levar, não vai levar satisfeito. Então, é no polimento que às vezes a joia tem o brilho que vai encher os olhos dos clientes e vai aumentar o seu faturamento fazendo joias. Bom, então as 4 bancadas foram essas. Vou fazer um breve resumo então, que é a bancada de fundição, onde você vai preparar os metais, onde você vai fazer os lingotes. A bancada de preparo, onde você vai estar fazendo os fios, né, tanto fio quadrado, quanto fio meia cana, quanto fio redondo. A bancada do ourives, que é onde você vai passar a maior parte do seu dia, lá que você vai moldar a joia. E a bancada de polimento. 4 bancadas essenciais. Pode ter certeza, não é nada muito caro. Tá? É um investimento que você vai fazer praticamente uma vez só, não tem que investir mais vezes. Então, por hoje foi só. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado você a esclarecer quais as bancadas que compõem uma oficina de joias. E se você gostou, o que eu tenho que te pedir agora é para você deixar aí a sua curtida, deixar aí o seu like, né? Comentar o que você achou desse vídeo, o que ficou faltando eu falar. Comenta para mim aí, não tem problema, eu vou te responder lá, eu vou achar, inclusive, vou ficar até muito grato se você comentar, falar, olha, você não falou de determinada parte. Vou ficar muito grato porque num outro vídeo eu posso fazer então essa correção. E não esqueça também de compartilhar com algum amigo aí que é ourives, que não tem as bancadas próprias, ou que está querendo entrar para a ourivesaria e não sabe por onde, às vezes, começar a montar as bancadas. Esse vídeo pode ser essencial para ele. Então, por hoje foi só. Um forte abraço, até o próximo vídeo.